Olá pessoal, vou falar nesse vídeo como calcular orçamento, um assunto um pouco diferente. Então assista esse vídeo até o final, pois eu garanto que você irá gostar do assunto, tá? Meu nome é Adriano, tenho esse canal há um tempo, eu gosto de dar dicas sobre marcenaria em geral, tá? Pessoal, muitas vezes você tem uma dificuldade em como calcular um orçamento. Às vezes não sabe como calcular. Tem pessoas que calculam por metro, aí o material sobe, fica naquela dúvida, assim por diante, tá? Eu nunca gostei de calcular por metro. Eu gosto de calcular pela quantidade de material. Como que eu faço, por exemplo, para calcular um guarda-roupa? Eu pego a quantidade de material, por exemplo, MDF de 18 mm, que é o material que eu uso. Quanto que vai de MDF de 18, quanto que vai de MDF de 6 mm, quantas corrediças vão, mais ou menos quantos metros de fita de borda, puxadores, parafuso determina uma quantidade mais ou menos dependendo do tamanho do móvel, cola, adesivo, uma porcentagem, um pequeno valor para thinner, que eu vou comentar nesse vídeo, tá? Assim por diante. Por exemplo, antes da pandemia, a pandemia mundial que a gente enfrentou, eu fazia para um guarda-roupa, um material vezes 3, a cozinha também, tá? Colocava dobradiça, guarda-roupa, por exemplo, porta de correr, eu colocava trilho, as rodinhas para porta de correr, assim por diante. Se tinha desempenador, para a porta não empenar e tudo mais. Todo o material necessário, tá? Mesma coisa uma cozinha, banheiro, assim por diante. Veio a pandemia, os materiais subiram, aí eu comecei a fazer vezes 2,5, depois dei uma baixada nos materiais, aí comecei a fazer vezes 2,8, assim por diante. Hoje estou fazendo material vezes 2,8, tá? O valor que estão os materiais. Dependendo do móvel a ser feito, dependendo da dificuldade, se for um móvel mais trabalhoso, eu faço às vezes o material vezes 3,5, se for menos trabalhoso, o material vezes 2,5, ou, por exemplo, se for prateleiras, o material vezes 2, assim por diante, tá? Tem um vídeo que eu fiz, não lembro o nome dele agora. Se a pessoa quiser um pedaço de prateleira, aliás, um pedaço de material, por exemplo, 50 por 40, 50 centímetros por 40, quanto que eu cobraria por esse pedaço de material, tá? Tem um vídeo que eu explico isso, mas hoje eu estou falando de um móvel em si, tá? É muito mais trabalhoso fazer pela quantidade de material, porque eu tenho que fazer o levantamento de todo o material que vai. Por metro é mais fácil, porém eu acho mais justo eu fazer pela quantidade de material, tá? De acordo com a dificuldade, vezes um valor maior, o material vezes um valor maior, e se for um material um móvel mais fácil, tá? Um valor menor, o material vezes 2,5, assim por diante, como eu comentei, tá? Então depende da situação. Tem marceneiro que não gosta de trabalhar dessa forma, mas é a forma que eu trabalho e tem dado certo, tá? Se o material baixar, voltar ao que era antes, eu farei o material vezes 3, que é o mais comum, tá? Para guarda-roupa, banheiro e cozinha, tá bom? Aí, por exemplo, eu faço um desenho do guarda-roupa, aí vejo as medidas. Um exemplo, tá? O guarda-roupa tem 2,60 de altura por 2,50 de largura, ou 2,70 por 60 de profundidade. Imagine a chapa com 2,75 por 1,84. Eu vou fatiar a chapa em 3 pedaços, dá 3 pedaços de 61 centímetros. Certo? Então dá para 3 laterais, e assim por diante. Eu vou marcando quantos pedaços eu vou usar, quantas fatias, vamos falar assim.
fatias de, entre aspas, tá? De MDF. Marco todo o material que eu vou usar. Um exemplo, deu 10 chapas de MDF 18, 3 chapas de 6, 2 chapas para porta e assim por diante. Aí vou marcando, vou anotando no papel quantas corrediças vão, mais ou menos um exemplo, 80 suporte cadeirinha, 100 metros de fita de borda, 40 metros de fita de borda madeirado. Normalmente para parafuso, adesivo, thinner, estopa, assim por diante, eu vou falar como que eu faço. Esses itens que eu vou falar agora é de acordo com os valores que estão atualmente, tá? Um guarda-roupa de 2,50 m, por exemplo, 2,70 m, eu coloco mais ou menos R$40 de cola, mais ou menos, tá? Uns R$30 de parafuso, uns R$15 de adesivo, porque eu compro uma cartelinha de adesivo branco, normalmente interno eu faço branco. Tubo cabideiro, coloco a quantidade que vai do tubo cabideiro, suporte para o tubo cabideiro e assim por diante, tá? Tudo que vai ser usado, todo o material necessário eu marco no papel. Estopa e thinner, normalmente eu coloco R$5, R$6 dos dois materiais, estopa e o thinner, tá? Muita gente tem perguntado como que eu calculo os materiais, então eu resolvi fazer esse vídeo e dar essa dica, tá bom? Então faça dessa forma que sairá mais justo, com certeza. Mas você não pode errar a quantidade de materiais, tá? É lógico, se um cliente ele comprar um material caríssimo, o MDF mais caro que tem no catálogo, aí você tem que ponderar na hora de calcular. Por exemplo, se uma chapa custa R$1.000, aí uma outra chapa custa 400. Você não pode fazer vezes 3 o MDF que custa R$1.000, tá? Aí tem que balancear isso. De repente deixa esse MDF de R$1.000 fora do orçamento, aí calcula vezes 2,8 se fosse hoje, tá? E depois você acrescenta o valor da chapa, que seria R$1.000, e de repente 100% em cima, tá? Eu faço isso, tem dado certo. Outra coisa, o cliente pede porta de vidro, igual aqueles bronze reflecta, aquela cor bronze reflecta, tá? A porta custou aí R$300, eu não posso fazer o material da porta vezes 2,8, aí vai dar um absurdo o orçamento, o cliente não vai fechar com certeza. Então, nesse caso, o que eu faço normalmente? Um exemplo, a porta custou R$200, eu coloco um pequeno valor a mais para instalação, o tempo que eu perdi para buscar essa porta no fornecedor, gasolina, assim por diante, tá? Então não posso fazer a porta vezes 3 vezes 2,8, senão o cliente vai falar, mas está muito caro, entendeu? Então tudo tem que relevar, fazer de acordo com o tipo de material que você está usando, tá bom? Pessoal, então espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você gostou, escreva nos comentários o que achou dessas dicas. Escreva como você faz o orçamento para calcular ele, tá? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, aqui no centro, você se inscreve no canal e nesses 2 retângulos, sugestões de vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.